Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Esse é mais um videozinho da nossa quarta atividade, dando sequência aos temas que a gente vinha trabalhando nas aulas anteriores. Então, a gente viu um pouquinho sobre esses colonizadores, né, o início dessa colonização, a imagem e esse conflito, né, entre aqueles que chegam de outro continente em territórios desconhecidos, então um pouco do nós e dos outros. E aí a gente falou um pouquinho desses países, né, desses continentes, desses lugares antes da chegada desses colonizadores europeus. E aí a gente falou principalmente sobre o território africano, né, que é extremamente rico e importante a gente saber sobre a cultura africana, que ela está ligada a nós diretamente. E nessa aula, nessa atividade 4, a gente vai falar um pouco sobre a América antes da chegada dos europeus, ou seja, outro lugar que é importante, né, diretamente relacionado com a gente, que a gente também tem que saber um pouco da sua história, porque ela existia e ela era muito rica antes da chegada desses colonizadores. A gente, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre a América no contexto geral. E na próxima atividade, né, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a América no sentido Brasil mesmo, né? No Brasil, especificamente, os nossos povos indígenas antes da chegada dos europeus, tá? Então, primeiro, é bom saber que existiam muitos povos indígenas em toda a América, né? Então, primeiro a gente tem que entender isso, que o continente americano ele tinha uma diversidade imensa de populações indígenas. Eram cerca de 57 milhões, né? Não era mil, não era 57, não era 500, era 57 milhões de populações indígenas que viviam aqui, totalmente diferentes, com as suas línguas, costumes, crenças próprios, tá? Então, a primeira atividade, o primeiro exercício é para a gente fazer essa reflexão desses povos indígenas que existiam, essa diversidade que existiam tanto na parte norte, na parte central e na parte sul da América. Então, por isso que eu trouxe para vocês esse mapa na primeira atividade, que vai mostrar um pouco a localização desses povos, né? E alguns desses povos, né? Bem alguns mesmo, a gente está falando de 57 milhões, esses que estão na legenda aí não são quase nada. E aí, a proposta é que vocês olhem essa legenda e olhem o mapa e citem para mim 3 povos, né, dos vários que existiam na parte norte da América, lá em cima, né, que seriam os Estados Unidos e o Canadá. Depois que vocês pensem povos que estão na América Central, que é essa partezinha aí no final do México e entre um pouco da América do Sul, né, essa tripinha aí que a gente fala. E 3 povos também na região da América do Sul. Então, lá embaixo, quais os povos que estão aí na parte sul da América, para vocês terem consciência um pouco dos outros povos que existiam e onde eles se localizavam, tá? Mas quando a gente fala dessa história do continente americano como um todo, se a gente destaca alguns reinos e impérios na África, né, de tantos outros que existiam dentro do continente, a gente tem que destacar 3 grandes civilizações que existiam no continente americano. Elas são os maias, os astecas e os incas, né? Eles foram as grandes civilizações muito organizadas, por isso que a gente traz o destaque deles, né? Muito avançados, eles tinham conhecimento acima, né? Ou seja, superior que é o conhecimento de povos europeus como gregos, romanos, próprios árabes, né? E a gente esquece, porque a gente sempre dá valor para essa história que é contada do continente europeu e até do próprio continente árabe. E a gente esquece que aqui a gente também tinha civilizações super inteligentes e super bem organizadas, assim também como existiam povos e civilizações no continente africano, também tão inteligentes e organizadas quanto. Então, aqui a gente destaca esses 3. Então, para falar um pouquinho desses 3, então cada exercício vai trazer um pouco sobre esses povos e vocês também vão ter que fazer algumas pesquisas procurando características desses povos, tá? Mas principalmente o dos astecas. Os maias e os incas a gente fala daqui a pouco e trouxe algumas outras informações. Então, os astecas, eles vão viver onde hoje é o atual México, né? E eles vão habitar toda essa parte, toda essa região. Dizem os historiadores que eles vieram migrados na parte mais norte do continente, né, onde estaria o Canadá, Estados Unidos, e aí foram descendo para o sul,
em busca de alimentos, né? Mas existia uma crença também que eles ouviam os deuses e achavam que deviam sair de onde eles estavam e migrar, né? Então, mas é uma sociedade super organizada, né? Super hierarquizada, ou seja, em que as camadas da sociedade são bem definidas, quem está no topo, quem está no meio, quem está embaixo, né? Que geralmente são agricultores, etc., sacerdotes. E uma civilização extremamente rica, né? Ela é representada hoje muito bem pela bandeira do México, que é uma águia, né, sentada em um cacto comendo uma cobra, né? Essa é a bandeira do México, que ela faz justamente referência aos ícones, né, aos símbolos dessa civilização azteca, tá? Ela era bem organizada também, ela tinha alguns centros comerciais importantes, né? Vocês viram que para as grandes civilizações essas cidades são importantes. Eles tinham uma cidade chamada Tenochtitlan, tentem falar isso rápido, Tenochtitlan, que é um centro comercial muito importante, né? Existem algumas imagens que retratam a riqueza desse centro em sentido de comércio, né? As figuras de poder dentro dessa cidade e a sua organização, né, etc. Então, é um centro comercial muito importante que existia. Outra questão importante que existia dentro da cultura azteca e também da maia eram os códices. Então, era uma espécie de registro, né? Os aztecas não tinham uma escrita muito elaborada, né? Mas eles tinham formas de registros perfeitas, né? Então, eles desenhavam tudo, registravam tudo com muita perfeição. E os códices são essa espécie de registro cotidiano, ou seja, do que eles faziam no dia a dia, de guerras, de caça, de colheita, de impostos, né? Então vocês vão ter no exercício um texto falando sobre essa dominação dos astecas sobre outros povos e como eles exigiam altos impostos, né? E faziam uma lista com esses desenhos, né? Então vejam a riqueza de detalhes, de cores, com que eles faziam esse registro. Então isso é sensacional, mostra o quanto eles eram habilidosos e civilizados, né? Nesse sentido de educação e arte, etc. Então é bem legal, os códices são uma importante fonte para entender essa organização da sociedade azteca. A gente vai também ver os maias. Não sei se vocês já ouviram falar dos maias, eles são conhecidos pelo calendário, principalmente, porque já anunciaram aí trocentas vezes o fim do mundo pelo calendário maia, então uma foi em 2013, falam que depois erraram a interpretação desse calendário agora por nós, né, e que vai ser esse ano, né, tá quase, né, o coronavírus tá indicando que quase pode ser que os maias acertem, né, os gafanhotos aí, mas enfim, então eles também eram uma sociedade organizada, só que os maias, eles eram vários grupos, vários povos reunidos, né, sobre esse nome de maias. Então eles eram bem diferentes entre si, vários grupos. Tem um videozinho para vocês das grandes civilizações para vocês assistirem e responderem as questões que falam muito mais sobre esses maias, tá? Então eles vão ser conhecidos principalmente por esse calendário, porque eles eram excelentes astrônomos. Então os maias conheciam já muito antes dos cientistas europeus falarem sobre a Terra redonda, sobre lua, sobre sol, sobre planetas. Os maias já sabiam disso e observavam muito o céu e estabeleciam calendários sobre esse céu, sobre essa astronomia, né? Então os caras eram muito inteligentes mesmo. E outra coisa que é um destaque dos aztecas, dos maias, é as pirâmides, né? As pirâmides são grandes construções, são símbolos religiosos e mostram o seu poderio. Então assistam ao vídeo para vocês descobrirem mais sobre os maias e seus mistérios, tá? Porque depois eles desapareceram no mapa, ninguém sabe o que aconteceu com os maias, existem algumas teorias, mas tudo indica que eles desapareceram mesmo, morreram muitos em guerras entre si, porque eles eram vários povos, e outros foram para outros lugares, outras regiões da América do Norte e da América Central. Então, eles estão localizados principalmente na América Central, tá? Esses povos maias, na península de Yucatán, que eles chamavam, tá? E por último, a gente tem os povos incas, que eles já estão localizados aqui na parte sul do continente americano, né? A gente estava falando do norte e do centro, e agora a gente está falando da parte sul do continente americano. Mais precisamente, eles dominaram a região onde hoje é o Peru. Existiam outros lugares onde os incas também habitavam, né? Esses povos denominados incas, mas principalmente no Peru, e onde estão os resquícios dessa população até hoje, que são os incas, né?
Eles eram também uma sociedade muito organizada, por isso que eles são uma civilização, né? Porque eles tinham também registros, eles tinham hierarquia, né? Esses reis, sacerdotes, comerciantes, agricultores, que faziam com que a sociedade fosse muito bem organizada. Eles também tinham um centro de comércio igual os astecas, e esse centro de comércio justamente é Cusco, né? E Machu Picchu também era um centro importante, que é uma cidade que até hoje existe, né? Tá bem preservada, super bem preservada, que vocês podem visitar. Então, quando acabar a pandemia, vão ao Peru e visitem a cidade de Machu Picchu, que é um lugar incrível e que vocês vão poder ver resquícios dessa civilização inca e o que ela deixou de importante, né? As construções gigantescas e bem estruturadas, né? Que não só os egípcios tinham, por exemplo, os gregos, os romanos, mas os incas também tinham, e os maias também tinham, os astecas também tinham. É importante lembrar. E uma dessas construções, né? Então, essa cidade de Machu Picchu ela é uma cidade perdida, na verdade, e foi encontrada por um arqueólogo, né? Eles abandonaram, né? Os incas abandonaram essa cidade e deixaram ela lá vazia. E foi perdida, né? Ficou perdida. E os arqueólogos, em 1911, ou seja, faz pouco tempo que eles reencontraram a cidade. Por isso que ela tá bem preservada, porque ninguém ficou mexendo nela por muito tempo, né? E espero que continue assim. E outra questão muito importante da construção inca são esses terraços agrícolas, né? Então, o último exercício vai trazer um texto para vocês falando sobre esses terraços agrícolas, que é uma das maiores invenções dos maias. Eles usavam essas encostas aí, que vocês podem ver na imagem, e faziam degrauzinhos mesmo, né? E nesses degrauzinhos, cada um lá, desde baixo até o último lá em cima, era usado para determinada plantação, né? Cultivo de alguma coisa. Então, eles usavam justamente as quedas de água e lá embaixo o acúmulo dessa água para produzir determinados alimentos. Então é uma coisa super inteligente de se fazer. Eles conseguiam cultivar várias coisas. Inclusive, uma das maiores especialidades, né, dos incas é a batata. Então lá existe 200 tipos de batata, gente. Meu sonho é ir para lá e comer tudo isso de batata, porque eu amo batata. Então, eles têm vários tipos de batata mesmo, porque eles aprenderam a cultivar, né? Os peruanos aprenderam a cultivar com seus ancestrais incas, tá? Bom, então é isso, exercícios tranquilos, leiam os textos, né? Com bastante atenção. Façam com calma, respostas completas, bonitinhas, para vocês aprenderem, né, o mínimo possível sobre essas civilizações muito ricas da América, que são os incas, os astecas e os maias, tá? É isso, qualquer dúvida me mandem mensagem e até o próximo vídeo e a próxima atividade. Beijos!